Hoje a nossa série sobre a censura durante o regime militar vai mostrar que a repressão também chegava às salas de cinema. Muitos filmes sofreram cortes, tanto pelo conteúdo político quanto pelas imagens, consideradas fortes pelos censores. Uma mulher que dividia a cama com 2 homens seria um escândalo para a década de 70 do século passado. Dona Flor e seus 2 maridos, um dos recordistas de público no cinema brasileiro, era para ter chegado às telas em 1976 com 12 cenas cortadas. Mas o produtor conseguiu que o longa fosse liberado na íntegra com a ajuda da filha do presidente da época, Geisel. Você não podia me emprestar a cópia para eu mostrar lá na festa do aniversário de minha mãe? Eu falei, você tá louca? Terminei arriscando, ou tudo ou nada. E no outro dia ela me procurou e falou, olha, o pessoal adorou o filme, riu muito. Meu pai disse que não tem nada disso, que o filme não tem nada que ter corte nenhum. Mas nem todos os produtores tiveram a mesma sorte. Para a maioria, a realidade foi bem diferente. De 1964 até 1967, o cinema sofria apenas uma censura moral. A partir de 68, com o Ato Institucional número 5, os vetos se intensificaram e os cortes passaram a ser também por motivos políticos. Liberdade para a arte em todos os sentidos. Glauber Rocha, um dos criadores do cinema novo, incomodou os militares com roteiros recheados de críticas sociais. Terra em Transe, de 1967, mostra a luta pelo poder no fictício país chamado Eldorado. Foi premiado em vários festivais internacionais e proibido no Brasil. A estratégia da censura era liberar os filmes para exibição no exterior, o que mascarava a repressão. O presidente exige sua renúncia em 5 horas. O Bandido da Luz Vermelha, considerado o marco inicial do cinema marginal brasileiro, teve cortes de falas com palavrões. Os filmes de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, foram censurados por causa do sadismo. As cenas de sexo de Dama do Lotação, baseado na obra de Nelson Rodrigues, foram cortadas. E nem a malandragem divertida do protagonista de Macunaíma escapou da tesoura da ditadura. Isso é tripa! Pois é, e pra você tá muito bom. Vários filmes da fase da pornochanchada foram proibidos. Esta pesquisadora criou o site Memória da Censura no Cinema Brasileiro. São documentos digitalizados que mostram detalhes dos cortes em mais de 400 filmes. Ela acredita que pelo menos 600 tenham sido vetados nos anos de chumbo. A censura sobre o cinema, ela destruiu mais do que filmes, ela destruiu vidas. O retrato do brasileiro na tela, né? Ele destruiu a identidade do Brasil. Um dos tesouros resgatados foi este documento que comprova que os rolos originais do longa O Justiceiro, de Nelson Pereira dos Santos, foram confiscados pelos militares. Se não fosse uma cópia do filme depositada na Itália, esse filme do Nelson Pereira não existiria mais. E esta não foi a única perseguição que o cineasta sofreu. Na abertura de Vidas Secas, Nelson foi obrigado a explicar que o sofrimento do povo nordestino mostrado no filme se referia ao ano de 1937, quando o livro de Graciliano Ramos, que inspirou a obra, foi escrito. Ele também teve que se explicar ao público francês, que questionou a cena de sacrifício da cadela-baleia. Uma senhora que é a presidenta da Sociedade Internacional de Proteção aos Animais. Ela achou que o diretor, a equipe, havia sacrificado um cão. Ninguém fez isso, a cachorra interpretou muito bem aquele papel com a ajuda de um fio de nylon. As reportagens e críticas que saíram quando Roberto Farias filmou Pra Frente Brasil, em 1982, estão guardadas. O longa, que conta a história de um homem que é preso e torturado por oficiais do Exército ao ser confundido com um ativista político, foi consagrado no Festival de Gramado, mas proibido pela censura. Ainda acha que você tem razão de ficar perseguindo o Joffre? A queda de braço entre o cineasta e os censores custou a demissão de Celso Amorim, então presidente da Embrafilme, a estatal de fomento ao cinema brasileiro criada pelos próprios militares em 1969. A empresa financiou o filme que criticava a ditadura. Era ano de Copa do Mundo de novo e ano de eleições também.
Então isso incomodou muito o governo na época. Em Cannes, a embaixada brasileira mandou alguém lá para pegar a cópia do filme nos porões do festival para impedir a sua exibição. Grande parte dos filmes que foram censurados fica no Arquivo Nacional do Rio. São 354 películas que foram parcial ou integralmente vetadas, material que está disponível para a consulta do público. É uma riqueza muito interessante porque você percebe como a censura agia, até mesmo de se os atores eram bons ou não. É o caso de Fernanda Montenegro. A censura vetou o filme A Falecida por considerar a pior atuação dela. O que ele me fez, eu não perdoo nunca. Esse documento do Ministério da Justiça comprova que o filme Vai Trabalhar Vagabundo sofreu cortes, como numa cena de sexo. A atriz Zezé Mota atuou neste e em outros longas que acabaram censurados no período da ditadura. Nem o clássico Chica da Silva foi poupado. Os palavrões tiveram que ser eliminados dos diálogos. Acreditem se quiser, a censura assistia o ensaio geral e dizia o que a gente podia falar, o que a gente podia encenar e o que a gente podia cantar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós. Chicada, chicada, chicada.